Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Fala, nação, tem novidade no quadro Opinião e eu, Ana Beatriz Ayati, já tô aqui para dar a minha sobre o início de trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo. E que na verdade nem é tão início assim, eu tô aqui falando de início, mas já foram 23 jogos, uma final de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil e vice-liderança isolada do Campeonato Brasileiro, né? Então já tem um retrospecto bem considerável aí pra gente começar a analisar. Bom, nesse período aí de 23 jogos foram 18 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, o que equivale a 82% de aproveitamento, fora que o time marcou 62 gols. Gente, é uma média tão absurda, mas tão absurda, que é superior a 7 times da Série A na temporada inteira. Então, assim, o que 7 times marcaram na temporada inteira, o time de Renato precisou de 23 jogos para superar esses números. Então, isso já é absurdo. Já começa por aí. E sofreu 14 gols, que também já é uma melhora bem significativa em relação ao Rogério Ceni, né, que é o seu antecessor. É longe do ideal, mas já tem uma melhora bem significativa. Então, dito isso, colocados os números aqui na mesa, é impossível considerar um trabalho com esse retrospecto ruim. Passa longe de ser ruim, gente. Não é ruim. A gente pode até debater aqui sobre a péssima leitura de jogo do Renato Gaúcho em determinados momentos, sobre a marcação individual, né, que compromete às vezes a qualidade de algum jogador, todo o sistema defensivo ali, o Flamengo joga de uma forma que não é muito habituado, enfim. A gente pode falar também sobre o aproveitamento do Renato Gaúcho na utilização da base, né? Porque tem muita gente que pede o Ramon no lugar do René, que não vem bem, não vem acumulando atuações interessantes, pelo menos quando é solicitado, né? Na ausência do Felipe Luiz. Tem gente também que pede o Mateuzinho no lugar do Maurício Isla, na titularidade. Tem o próprio Hugo Souza, né? Porque o Diego Alves ficou fora aí dos últimos jogos do Flamengo, e a opção do Renato foi o Gabriel Batista. Então tem muita gente questionando por que o Renato não tenta também trazer o Hugo Souza de volta, recuperar esse atleta como ele já recuperou alguns outros, enfim, gente, tem muita coisa no trabalho do Renato que precisa sim de ajuste, vários pontinhos. Dizer que o trabalho não é ruim não quer dizer que o trabalho seja perfeito, passa longe de ser um trabalho perfeito e passa longe de ser um trabalho ruim. Então o que eu quero dizer é que há sim muito que se alinhar. Algumas coisas para ontem, né, que precisam acontecer de imediato, e outras que dá para se respeitar o tempo, né, para que elas ocorram da maneira correta, da maneira que tem que ser. Ponto. O que não dá, pelo menos na minha visão, é para pintar esse Flamengo, esse time do Flamengo, como menos efetivo só por causa desses ajustes, porque isso é mentira. Tanto é mentira que o Flamengo é o único time que permanece vivo nas 3 competições, ou seja, o Flamengo é o único que ainda pode formar a tão sonhada e tão aguardada tríplice coroa da temporada. O Flamengo está na final da Libertadores, de forma invicta, a gente vai falar disso também, na Copa do Brasil e está vivo no Campeonato Brasileiro. É mais difícil? É, mas também não seria a primeira vez que a torcida do Flamengo seria testemunha de uma virada absurda no Campeonato Brasileiro, né? Uma virada absurda nos pontos corridos. E eu acho que ano passado até serve de exemplo, porque o Flamengo assumiu a ponta da tabela só na penúltima rodada contra o Internacional ali já no confronto direto, sendo que o Flamengo ainda tem um confronto direto nessa temporada contra o Atlético Mineiro e os 2 jogos adiados. Então é difícil, mas muito longe de ser impossível. Dito isso, comprovada a efetividade do Flamengo, a gente vai falar aqui um pouquinho só separado do Renato, para tentar justificar um pouco mais o meu argumento e a minha defesa do trabalho dele, né? O Renato chegou no Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, no primeiro jogo, que o Flamengo ganhou de 1-0 do Defensa e Justiça, lá. E aí, o que quer dizer, então, que o Renato esteve presente em toda a fase mata-mata do Flamengo na Libertadores, né? Comandou as oitavas, as quartas, a semi e agora está chegando na final para encarar o Palmeiras. E ele conseguiu manter o Flamengo de forma invicta, né? Ele não foi derrotado, ele perdeu, aliás, por vezes ele até goleou, né? Já foi para o jogo da volta com um resultado meio garantido, fez o agregado nas quartas de final por 9-2, que é um absurdo. Foi, inclusive, o Flamengo é o único clube que venceu todos os confrontos do mata-mata até chegar na final na história da Libertadores.
e chega aí para conseguir um título inédito, ou seja, chegar na final de forma inédita já é gigantesco. Conquistar o título, então, absurdo, ainda maior do que a gente pensava, do que a gente cogitava e analisava para esse time. E aí a gente pula para a Copa do Brasil, que o Flamengo chegou na semifinal da Copa do Brasil, sem ter sofrido nenhum gol. O Flamengo ainda não foi vazado na Copa do Brasil. Outra coisa gigantesca, porque menos de 3 meses atrás, o maior pesadelo da torcida do Flamengo era ouvir falar em zaga, em defesa, em gol do adversário, e vazado. E o Flamengo chega numa semifinal de Copa do Brasil sem ser vazado e aplicando goleada atrás de goleada, né? Com o Renato Gaúcho, o Flamengo decidiu seus confrontos praticamente todos no jogo de ida. O Flamengo fez 6-0, o Flamengo goleou o Grêmio, que foi o adversário de mais camisa ali, né? Desde o período que o Renato assumiu. Goleou de 4-0, foi para o segundo já para administrar um pouco mais, ainda venceu, também não foi vazado. Então, assim, foram 2 campanhas de mata-mata gigantescas, ainda mais para o início de trabalho, né? Que a gente tem aquele período ali de adaptação, para você conhecer suas peças. O Renato chegou e logo na sequência chegaram jogadores novos, que é o caso do Andreas, do Kennedy, tem o próprio Davi Luiz. Então, talvez tivesse aí esse probleminha entre o Renato se adaptar e conseguir fazer com que Andreas e Kennedy se adaptassem também. E a gente já vê por aí, por A mais B, que o Andreas está mais do que adaptado, o Renato também, afinal eu tô aqui falando dos números dele. Então eu acho que assim, é um trabalho, olhando só pelos mata-matas, o copeiro, né, que o Renato é conhecido assim, um trabalho irretocável, um trabalho impecável. O Flamengo chega sem ser derrotado e sem ser vazado em 2 grandes competições, sendo que uma delas esse elenco do Flamengo ainda não conquistou, que é a Copa do Brasil. Chega como grande favorito nos 2, né? Apesar do Palmeiras ser o atual campeão, a gente vai ali para esse tira-teima, o último campeão de 2019 e o atual campeão, que vai ser um jogaço, mas que a gente tem essa confiança nesse lado copeiro do Renato, esse lado que sabe jogar, que sabe explorar tudo que tem na mão. E aí a gente pula para o Campeonato Brasileiro, que é, talvez, eu ia falar talvez, mas não, com certeza, o maior ponto de interrogação do Renato, né? O Renato tem tido muita dificuldade de trabalhar, eu diria até que de motivar o time para o Campeonato Brasileiro. Isso é um pouco nítido, claro que também há a contribuição dos desfalques, né? Dos convocados, dos lesionados, agora tem o Vitinho que está suspenso, enfim. É uma lista muito grande de desfalques, como era com o Rogério Ceni, como era com o Domi, e que contribuem para uma falta de motivação, talvez. O Renato disse que não na última coletiva dele, né? Ele já deixou claro que o Flamengo não está abrindo mão do Campeonato Brasileiro, até porque é um título que ele ainda não tem na carreira. Então seria muito interessante para ele conquistar. E volto a repetir, gente, é uma tríplice coroa que a gente está falando. Então é algo gigantesco que colocaria o Renato aí entre os maiores nomes do futebol brasileiro, sem sombra nenhuma de dúvida, até porque ele já fez história como jogador e como técnico na época do Grêmio, chegando no Flamengo e superando até o feito de Jorge Jesus, caso ele conquiste os 3 títulos, seria algo gigantesco. Então imagino eu que de fato o Flamengo não esteja abrindo mão do Campeonato Brasileiro, mas há sim uma motivação diferente. Você vê o time um pouco mais desligado, você vê um Flamengo com um pouco mais de dificuldade de impor o seu ritmo, de impor a sua força. Tudo bem, a gente, como eu já falei aqui, tudo bem que tem desfalques, tem. Por sorte ou azar do Renato, ele tem o elenco mais forte recente do Flamengo, né? O mais forte dos últimos anos da história do Flamengo. Muito mais forte do que 2019, porque tem banco. O Renato hoje tem as opções de Andreas, de Kennedy, o Michael vivendo a sua melhor época, né? A sua melhor temporada. Tem o Davi Luiz, que chegou, mas ainda é desfalque, porque está lesionado. Tem então João Gomes, Diego, acaba ganhando essas 2 opções no meio de campo, né? Depois que saiu o Gerson. Enfim, o Flamengo tem um elenco hoje com muito mais opções do que tinha o Jorge Jesus. O próprio Pedro, mas eu nem trouxe o Pedro aqui para agora porque ele já é de 2020. Enfim. E a gente não consegue ver o Flamengo aproveitando a qualidade das opções que tem para suprir as ausências da força máxima, né? A gente não consegue ver o Flamengo jogando de fato tudo aquilo que pode e tudo aquilo que foi investido para o elenco alternativo, né? Para o elenco B do Flamengo. E aí é onde mora o maior problema do Renato. Há, sim, várias questões para se corrigir, táticas,
Eu acho que talvez a principal delas, a forma de marcação do Flamengo, que tem sido algo muito batido pela torcida, muito questionado e que realmente tem comprometido. O Flamengo tem tido também muita dificuldade na saída de bola. Você percebe que falta entrosamento. Por muitos momentos parece que o time nem tem treinado tão bem assim com as peças que tem à disposição. A gente vê um Flamengo que cai muito de rendimento e isso é preocupante porque, por outro lado, o Atlético Mineiro vai disparando, vai construindo seus resultados e o Flamengo não depende só de si no Campeonato Brasileiro. Mas, ainda assim, gente, esses pontos de interrogação, essa quantidade de desfalques e essa falta de ritmo, digamos assim, no Campeonato Brasileiro, não faz do trabalho de Renato Gaúcho ruim. Muito pelo contrário, é um trabalho excelente e que tem tudo aí para sair campeão e até maior do que o do Jorge Jesus, porque continua brigando aí nas 3, né? Então, o Flamengo tem mais 90 minutos a disputar na Libertadores, tem, se tudo der certo, 4 jogos na Copa do Brasil e muitas rodadas no Campeonato Brasileiro. Não é hora de soltar a mão, não é hora de criar uma crise em torno do trabalho do Renato, porque, como eu trouxe aqui para vocês, os números são muito efetivos e o Flamengo é o grandíssimo favorito, é o time a ser batido no Brasil, o atual bicampeão brasileiro, que se tudo der certo vai conquistar esse tri, que nem Zico conquistou, e ainda tá aí firme e forte na Libertadores, na Copa do Brasil. Então, Renato, seu trabalho não é ruim, é até surpreendente na minha visão, e vamos com tudo, né? Ainda tem muito aí pela frente.